Graça e paz, conectados com a palavra ao seu devocional de hoje. Presença divina, permanente e constante. No livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 38, que é exatamente o último versículo deste livro, está escrito assim: de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Conta-se a experiência vivida por um pastor que, quando menino, percorria vários quilômetros a pé até o local onde passava o transporte escolar, que o levava até a escola onde estudava. Como sempre ia sozinho, ele sentia muito medo de animais e de pessoas estranhas que eventualmente encontrava ao longo do caminho. Mas quando um dia ele leu o versículo 1 do Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode ficar seguro. Então ele descobriu que ele podia descansar na sombra de Deus, do Altíssimo. Ele continuava fazendo o percurso sozinho, mas a sua própria sombra o recordava da proteção do Senhor, que este lhe dispensava diariamente. O texto da nossa conexão de hoje nos mostra o povo hebreu após a saída da escravidão do Egito, rumo à terra prometida. Já havia naquele tempo uma estrada denominada Estrada Real, que era usada pelos comerciantes e eventuais deslocamentos de tropas militares. Egípcios, filisteus e outras nações usavam a tal Estrada Real. Agora, para evitar confrontos, Deus conduz o seu povo por uma rota alternativa. O caminho seria mais longo e era desconhecido, portanto, exigiria algum tipo de orientação, que não estava disponível. Não havia GPS, nem mesmo o mapa rodoviário de quatro rodas, também não. Mas Deus é transcendente, Ele faz com que seja também imanente por meio de uma manifestação visível em forma de nuvem de dia e em forma de coluna de fogo à noite. Essas formas simbólicas acompanharam o povo não somente alguns dias ou semanas, mas ao longo de cerca de 40 anos, tempo que durou a travessia do deserto. Presença constante e ininterrupta do Deus transcendente e imanente. Podemos imaginar os pais daqueles filhos israelitas levando os seus filhos a contemplarem esses sinais da presença de Deus? A nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, fazendo com que seus filhos vissem que aquilo simbolizava a presença de Deus. Será que nós estamos fazendo a mesma coisa, levando a palavra de Deus aos nossos filhos, aos nossos netos, mostrando a Bíblia e o caminho que podem através da Bíblia encontrar, que chega a Jesus Cristo, mostrando-lhes que por meio de Jesus eles têm a salvação? Deus continua, o mesmo Deus do tempo de Israel. Quando esse saiu do Egito, peregrinou pelo deserto por 40 anos, conquistou a terra, sob o comando de Moisés e Josué, mas, sobretudo, sob a orientação e direção de Deus. Esse mesmo Deus devemos apresentar àqueles que nos cercam. Ele continua sendo transcendente e imanente. É o nosso Deus maravilhoso. Vamos continuar confiando nele. A ele vamos em oração nesse momento. Eu quero convidá-lo a comigo a orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua forma maravilhosa de ser e de te mostrar e de agir conosco. Ajuda-nos a entender que a tua presença é constante em nossa vida. Tu estás sempre conosco. Tu nos guardas, tu nos amparas, tu nos proteges.
Tu fazes com que o nosso caminhar seja seguro, porque a Tua presença permanente e constante é uma realidade em nossa vida. E que nós possamos viver para que aqueles que nos cercam percebam que nós confiamos em Ti dessa maneira. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.